Então, deixa eu cumprimentar novamente, né, a todas e a todos. Eu cumprimento aqui o professor Evandro de Barros Costa, da UFAL, né, professor Cedric Luiz de Carvalho, da Federal de Goiás, UFG, e o professor Mário Antônio Ribeiro Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e em nome da Universidade de Brasília, agradecer a participação nessa defesa de memorial, né? Agradecer aí o aceite do convite para esse trabalho tão importante para nós. Então, né, em nome da universidade, muito obrigado. Nós estamos aqui para avaliar a defesa de memorial, né, como pré-requisito ao título de professor titular do professor Díbio Leandro Borges, e como foi falado, ele tem de 40 a 50 minutos, né, para fazer essa defesa de memorial. Em seguida, né, quando ele finalizar, eu vou passar a palavra para cada membro dessa banca, para suas considerações, perguntas, e em seguida, quando a banca se pronunciar, nós vamos para uma outra sala que Silvério e Karina vão providenciar para gente, né, para a gente poder deliberar, e depois da deliberação nós voltaremos para essa sala principal para comunicar o resultado, né, a todas e a todos presentes a essa defesa, e em seguida nós encerraremos a defesa. Imagino que todos estejam esclarecidos, mas se não tiverem, fiquem à vontade para perguntar. Caso contrário, eu passo a palavra para o professor Díbio para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, professor Giovanni. Em nome de quem, o presidente dessa banca, eu cumprimento os outros participantes, professor Evandro, da Universidade Federal de Alagoas, professor Cedric, da Universidade Federal de Goiás, professor Mário Dantas, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui, certo? Eu vou fazer aqui, de acordo com a resolução, né, que indica alguns pontos daquele trajeto e colocar algumas questões pessoais, algumas coisas que para mim foram marcos assim na evolução e na escrita desse memorial. E até peço licença, vou colocar algumas coisas mais pessoais, como algumas fotografias também. Então, o roteiro dessa apresentação será passar pela minha formação acadêmica, e aí atividades de ensino, gestão e pesquisa e extensão, assim como reza a resolução, e no final fazer considerações finais, principalmente acerca dos tópicos de pesquisa com que eu venho trabalhando desde o início de minha carreira, né, e até o momento. Então, minha graduação foi em Engenharia Elétrica na UNB, né, onde na época, né, não existia um curso específico de ciência da computação, mas o contato com a área de ciência da computação, a área digital, né, desde o início lá no curso de programação em Fortran, na nossa época, e depois com disciplinas de circuitos digitais e microprocessadores. Então, essa foi meu histórico na UNB, né, com relação ao curso de graduação. Sou de Goiânia, então eu vim para fazer o curso universitário na UNB, sem a família, e morei muito em volta do campus e em apartamentos compartilhados, né. Então essa foto aqui é da época da formatura de colegas meus, onde a gente dividia muito tempo entre a sala de aula e a biblioteca, né. Então, eu seguindo aqui na apresentação do memorial, fazendo um percurso com relação aos pontos que a resolução pede, então falar um pouco sobre a minha formação acadêmica e essas 3 tipos de atividades aqui de ensino, gestão, pesquisa e extensão, e no final fazer algumas considerações, principalmente acerca dos tópicos de pesquisa que eu venho trabalhando em toda a minha carreira, certo? Então minha graduação foi
em engenharia elétrica na UNB, em 1986, final do ano. E naquela época não tinha curso de graduação em ciência da computação, embora eu sempre gostei das áreas ligadas às exatas, né, então foi uma excelente escolha e meu contato com computação, né, se deve inicialmente nas disciplinas de programação que o curso tinha. A primeira linguagem de programação foi Fortran, né, para todos daquela época, e aí as disciplinas de circuitos digitais e microprocessadores que tinha no departamento, né. Como eu sou de Goiânia, eu vim fazer o curso de graduação na UNB, não tinha nenhuma família aqui, morei sempre em volta do campus, dividindo apartamento com colegas e tudo mais, então aqui eu presto homenagem a colegas daquela época, né, quando eu estava me formando aqui, e a gente passava metade do tempo nas salas de aula e a outra metade na biblioteca, então aqui a foto aqui daquele final de ano. Depois eu eu trabalhei um curto período, né, como engenheiro de telecomunicações na Telebrasília, e resolvi estava muito novo à época e gostava muito de questões ligadas à pesquisa e tudo mais, então através da participação em um intercâmbio, que a gente sempre teve, um intercâmbio cultural com os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de passar 8 meses nos Estados Unidos como intercambista, né. Não oficial pela universidade, era o intercâmbio AFS, onde a gente tinha recebido uma irmã norte-americana, morou com a gente 1 ano aqui, e depois eu fui passar um tempo lá nos Estados Unidos, ela estava na universidade, essa aqui é a foto da Universidade do Nordeste do estado do Missouri, Northeast Missouri State University, que depois mudou de nome, agora é Truman State University, onde eles me acolheram lá e eu participei ali, né, aprendendo inglês e cursei outras disciplinas. Acho um marco importante aqui para mim, porque além da questão da língua, né, e sempre muito bem recebido lá, tive a oportunidade de conhecer inteligência artificial como disciplina, fazendo como ouvinte uma disciplina aqui. Então ali que eu comecei a gostar e entender um pouco mais de inteligência artificial. Logo que eu retornei, a UNB estava abrindo um curso de mestrado em inteligência artificial, esse era o título, embora é da área de computação, né, mas o título dos cartazes eram sempre inteligência artificial. E ali, junto com professores, eram professores do departamento de ciência da computação, recém-criado naquela época, e professores também do departamento de engenharia elétrica, além de outros departamentos. Então foi uma experiência muito boa, né. Voltei a morar no campus, e aluno ali em tempo integral, e a minha dissertação de mestrado foi a primeira do curso, né, a primeira turma foi de 1989, e a primeira dissertação defendida em 1991, esse aqui é o dia da defesa. Após o mestrado, né, e aí eu também descrevi isso um pouco no memorial, participei de um curso, né, um curso de verão no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, e lá nesse evento, muitos pesquisadores de outros países, junto com os pesquisadores do IMPA, falaram muito sobre, visão por computador e as suas relações com inteligência artificial e outros tópicos, né. Então ali, eu conheci um pouco mais dos temas interessantes para a gente poder fazer pesquisa e tal na área, e comecei a me aprofundar e sonhar, né, com a ideia de continuar na área e fazer o doutorado depois. Como eu já tinha o TOEFL com relação ao inglês e tudo mais, assim que eu defendi o mestrado, eu fiz o pedido e fui aceito na Universidade de Edimburgo, que na época tinha um departamento exatamente de inteligência artificial, além de outros 2 departamentos relacionados, porque tinha um departamento de ciência da computação e também um departamento de ciência cognitiva, todos departamentos muito grandes, um especificamente inteligência artificial. Hoje eles uniram esses 3 departamentos, lá se chama agora Instituto de Informática.
né, com mais de 60 professores, todos ligados a essa área aqui. Então, lá eu trabalhei com visão 3D, onde o laboratório tinha eles próprios fizeram, né, uma montagem aqui com relação a um laser scanner, um sistema range, onde tinha 2 câmeras aqui, feixe de raio laser, e a gente, né, construía imagens 3D de pequenos objetos aqui para fazer análise, né. Então isso é minha época ali no laboratório. Após esse tempo, né, realmente aí eu fiquei, ah, muito em contato, e a minha ligação com inteligência artificial e visão por computador, ela permanece em toda a minha carreira. Notadamente por questões de visão 3D e reconhecimento de objetos, e também por aplicações de inteligência artificial, porque ao longo da carreira de professor e pesquisa, muitos projetos surgem do interesse de potenciais alunos, potenciais parceiros de pesquisa, e nem sempre você faz, exatamente na linha do que você estava fazendo no doutorado, ou seja, houve uma ampliação, eu creio, de vários desses aspectos, mas continuo mantendo as mesmas linhas de pesquisa. Então aqui, no memorial, na tabela, tem muito mais detalhes, né, o nome das pessoas, a época e tudo mais. Aqui eu vou fazer um pouco um resumo, né, uma sintetização com relação às atividades, né. Então, ao longo desse tempo, na minha carreira toda, eu fiz 9 orientações de PIBIC, 31 orientações de trabalho de conclusão de curso, e tem 2 atualmente em andamento, né. Nos últimos 3 ou 4 anos, eu tenho pego praticamente 2 ou 3 alunos de graduação para orientar por semestre. Na pós-graduação, ao longo de toda a carreira, eu orientei 36 alunos de mestrado acadêmico, sendo 31 desses como orientador principal e 5 como co-orientador, né. Inclusive o primeiro como co-orientador, eu ainda era aluno de doutorado, onde o meu ex-orientador, me ofereceu para que eu ajudasse ele a orientar um aluno de mestrado lá na Universidade de Edimburgo, esse foi o primeiro. E atualmente eu tenho em andamento, né, 4 orientações de mestrado acadêmico como orientador principal. Mestrado profissional, assim como reza também a resolução ali, esses alunos de mestrado profissional, principalmente aqui no departamento de engenharia elétrica, no mestrado profissional em engenharia elétrica, onde eu orientei 5 alunos. E em doutorado, um aluno terminou, ele foi co-orientado, não foi um aluno onde eu era orientador principal, ele era co-orientador junto com a professora Suélia, ali da engenharia biomédica, né. Então esse é o aluno que terminou. Atualmente, eu tenho 2 alunos de doutorado como orientador principal, eles devem terminar daqui uns 2 anos, estão na metade do curso. Iniciei uma co-orientação de doutorado juntamente com o professor Hélio Pedrini, da Unicamp, no Instituto de Computação em Campinas, né. Supervisões de pós-doutorado, um ex-aluno meu de mestrado, né, atualmente professor no Instituto de Informática da UFG, foi meu não aluno, né, mas participou aqui, eu supervisei ele no pós-doutorado com bolsa da FAPEG, e a gente trabalhando com uma tentativa, né, que era um projeto que eles tinham lá há muito tempo, com relação à identificação de pneumonia em crianças com imagem de raio-x, né, assim, e a ideia é que o sistema pudesse detectar essa possibilidade de doenças em raio-x de crianças de menos de 6 meses, eles tinham os dados lá junto com o Hospital das Clínicas, né. Após essa supervisão, eu soube que o professor sempre tem atuado agora com atividades mais administrativas, e algumas poucas publicações a gente conseguiu disso, mas o professor Leandro ali da UFG. Em atividades de gestão, algumas delas eu coloco aqui, eu pontuo aqui como sendo
talvez mais relevantes ou ilustrativas, embora tenha colocado todas as outras ali. Eu fui chefe do Departamento de Ciência da Computação aqui na UNB nesse período, nesse biênio aqui de 2012 a 2014. Justamente um período onde a gente estava fazendo a transição das antigas instalações ali no prédio central do ICC, né, no famoso Minhocão, para o prédio novo que a gente tem agora. Então essa transição, e aqui está a inauguração do prédio, né, juntamente com o reitor, professor José Geraldo, e à época os diretores do IE, professor Noraí e a professora Maria Emília, né. Então aqui a inauguração do prédio que a gente trabalha hoje. Também atividades de gestão, né, membro titular como representante do IE na Câmara de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília durante esses 2 anos, e também do Conselho de Administração da Universidade de Brasília nesses 2 anos aqui. Como coordenador de cursos, né, fiz a minha tentativa ao longo de toda a carreira também, pensando numa coisa sempre ampla, em alguns momentos mais administração, em alguns momentos mais pesquisa, sempre ensino ligado em todos os momentos, mas algumas épocas a necessidade, né, de você se envolver um pouco mais com gestão em alguns cursos acaba ficando mais premente. Então, praticamente no início da minha carreira, tenho a honra que esse aqui é o cartaz de divulgação, onde eu fui um dos membros fundadores e o primeiro coordenador do curso de mestrado à época, hoje já tem mestrado e doutorado, de Engenharia Elétrica e de Computação da UFG. Então isso foi de 98 a 2000, né, esse é o cartaz de divulgação aqui, onde tinha colocado alguns aspectos de visão aqui também, então eu tenho ele guardado aqui comigo. Depois, passei um breve período na PUC Paraná, e lá também fui coordenador por cerca de um semestre. E na UNB, fui coordenador de graduação em 2 cursos, o curso de licenciatura em computação, que é um curso que a gente tem noturno, de 2009 a 2010. Não completou 2 anos, porque eu passei a ser o coordenador do curso de engenharia de computação em 2010. Curso esse que a gente, na época, estava criando na UNB em parceria com o Departamento de Engenharia Elétrica. Então, bem da formação aqui, da estruturação do curso e tudo mais, eu fui um dos primeiros coordenadores a participar do curso. Né, também atividade de gestão, né, atuo atualmente na comissão examinadora do IE, que é a comissão que avalia os processos de progressão dos professores associados, e anteriormente fui da comissão avaliadora, que é a que avalia a progressão dos professores adjuntos. Desde 2020, a gente tem na comissão de graduação do ciclo para poder fazer um melhor estudo das divisões das disciplinas, das ofertas e alguns temas relacionados à área, até evolução de emendas, são uma espécie de núcleo particular da oferta do departamento. Então, sou o coordenador da área de inteligência artificial lá no departamento. Também, como atividades que eu considero interessantes de gestão aqui, fui membro titular de banca de concurso público para professor, 7 vezes, 3 delas na UNB, uma delas inclusive como o presidente da banca, uma delas na Universidade Federal de Santa Catarina, uma delas na Unesp em Bauru, São Paulo, uma vez no Instituto Federal de Rondônia, Porto Velho, e uma vez na Universidade Estadual, né, Universidade Estadual do Centro do Paraná, que fica ali em Guarapuava, uma vez também. Então, em atividades de pesquisa e extensão, né, ao longo desse tempo todo, cerca de 30 artigos publicados em periódicos indexados, e essas são métricas atuais aqui com relação você tem na base Scholar Google um H de 14 com 724 citações e na base Scopus um H de 12 com
424 citações. Esse cartaz eu coloquei aqui porque o ano de 2022, um desses artigos, um aluno meu de mestrado, né, uma revista classificada como A2 na área, e ela foi capa, o resultado foi capa da edição da revista, né. A maioria de todos esses artigos, acho que cerca de 85%, a última vez que eu tinha olhado, ao longo de toda a minha carreira, foram de alunos que eu orientei, participei de coorientação, ou seja, um orgulho que eu tenho, porque ajudando na formação desses novos alunos. Os outros 15%, às vezes relacionados à minha própria pesquisa da época de doutorado, ou alguns onde trabalhando só com outros professores, mas a grande maioria sempre com alunos meus como primeiro autor. Aqui só uma parte também, né, um pequeno uma pequena parte com relação a alguns desses elementos, os outros detalhes estão tanto no currículo quanto no memorial, mas em atividade de pesquisa e extensão, livros ou capítulo de livros, esses livros como organizador, né, tive a felicidade de ser convidado para ser o chair, né, de algumas das maiores conferências no Brasil relacionadas aos temas de inteligência artificial, redes neurais e da área de computação gráfica e processamento de imagens, né. Então isso aqui são capas ah, desses anais à época, né, aqui de inteligência artificial. Foi a segunda edição do do SBIA, chamado à época, feito totalmente em inglês, o texto em inglês, mas foi a primeira edição que a gente fez também com todas as apresentações em inglês, né. Hoje ele está integrado ao Brasis, né, um outro nome de conferência, mas esse aqui é o da época lá. Também esse em Goiânia, fizemos o SBRN, chamado à época, estão integrados hoje, né, em 97, com edição em inglês no I3E, né. E aqui em 2001, onde a conferência foi em Florianópolis, Santa Catarina, mas eu e a professora Chin, da Unicamp, fomos os chairs, os organizadores. Então, exemplos aqui, eu acho que são marcos importantes que eu tive ali na construção e na ajuda, na participação de pesquisa, porque, embora a gente tenha que valorizar muito, é claro, as questões de publicações em periódico e tudo mais, né, eu sempre achei que é muito importante você trazer ou ter conferências, principalmente na área de computação, que as conferências são muito valorizadas, para que a gente dê mais acesso também aos alunos e a gente crie um clima de instigação, né, da pesquisa nessas áreas aqui. Embora, é claro, isso toma muito tempo, envolve dinheiro, questões de organização para se fazer, mas são marcos importantes. Então, ao longo desses todos os anos, né, tem 66 artigos publicados completos, né, em anais de eventos. Como eu falei, a área de computação, inclusive, avalia e qualifica muito desses eventos, então, para a nossa área de computação, publicar também em bons eventos é importante. Ao longo desse tempo todo, tive a felicidade de oferecer 13 palestras convidadas, às vezes em eventos, às vezes em programas de pós-graduação, às vezes em algum curso organizado por alguma universidade, e 7 minicursos convidados, né, ou seja, mais longo, coisas ali de pelo menos 20 horas, como esse minicurso, para serem oferecidos aqui também. Esse aqui é um cartaz pessoal que eu tenho, né, que uma dessas palestras foi uma palestra e também um minicurso, foi apresentado na Universidade de Zagreb, na Croácia, em 2000, né. Também como atividade de pesquisa e extensão, né, assim como a resolução avalia lá para pontuação, então colocando alguns pontos, assim, que a própria resolução pede. Fui bolsista de produtividade do CNPq em 2004 e 2006, esse é o número do processo aqui. Tive recentemente, em 2022, a última avaliação, o meu pedido recomendado, mas não entrou na lista de prioridade para fazer a implementação. Eu
espero que com o aumento da minha produtividade eu consiga retornar em breve a ter também uma bolsa de produtividade que eu avalio como importante, mas essa foi a que eu tive oficialmente, né. Sou atualmente e fui membro fundador, né, desde o início de um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, desde 2009, e esse grupo é muito interessante porque a época que a gente estava ali justamente no Reúne, montando o curso de engenharia de computação, né, então tínhamos uma entrada muito grande de novos professores que tinham uma formação com interesse também em processamento de imagens e outras técnicas. Então, a gente conseguiu, hoje é um grupo muito grande, né, quase que vários subgrupos no departamento, mas tenho lá, né, a felicidade de ser um dos fundadores e sempre fui líder e sou atualmente o líder também oficial desse grupo, né. Coordenação de participação de projetos, nem sempre todos financiados, mas pelo menos uma organização para você ter um ponto de pesquisa, uma conjunto de parceiros não financeiros, mas de repente oferecendo dados. Então, atualmente coordeno 7 projetos atuais, né, alguns outros tenho participado em parceria, não como coordenador, né. Ao longo desse tempo, registro oficial no INPI de 4 softwares, um deles com aluno de graduação, inclusive o primeiro, 2 outros em parceria com o professor Flávio, do meu departamento, e o mais recente, uma parceria com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, onde temos publicação e desenvolvemos um software em parceria lá, então ele está registrado em parceria da Universidade Federal de Uberlândia e Universidade de Brasília. Então, como eu coloquei naquelas questões relacionadas à publicação do livro como organizador, né, também como chair, né, ou seja, chair de 5 principais eventos nacionais ligados a essas áreas aqui. Não tenho o cartaz da época do 2001 do CIBGRAP em Florianópolis, mas esses são cartazes que eu guardo com muito carinho, oficiais, tanto do SBIA, em 96, o amarelo aqui não ajuda a ler muito, mas meu nome está aqui como chair, e também em Goiânia, o SBRN, na organização que a gente fez, né. Também relacionados a essas atividades, né, fui coordenador da Comissão Especial de Inteligência Artificial, chamado CEA, da SBC, Sociedade Brasileira de Computação, por 2 biênios, né, de 96 a 98, depois de 98 a 2000, né, que praticamente ajuda a gerenciar as novas conferências relacionadas à área, né, a SBC é muito bem organizada com relação a todos esses temas, e nessa época eu fui o coordenador de área durante esses 2 biênios aqui. Sou membro, né, já sou membro há muito tempo do I3E, e atualmente na categoria de senior member, né. Fui membro oficial, não como revisor só, mas um membro oficial, além de outros tantos como revisor somente, mas membro de comitê de programa de 75 conferências nacionais e internacionais. O detalhamento de todas elas está tanto no Lattes quanto no memorial, né. E consultor, né, a gente sempre trabalha com consultoria a pedido das fundações de apoio à pesquisa, em torno de 7, como listadas lá, tá. Então, essa breve síntese que eu fiz com relação a essas outras atividades, né, as atividades que são pontuadas com relação à resolução CEP, e aqui colocar um pouco da trajetória, né, de pesquisa e futuro, porque eu espero trabalhar ainda muitos anos fazendo pesquisa relacionada a esses temas. Creio que estamos em um excelente momento de inteligência artificial e visão por computador, excelente momento porque algumas dessas soluções têm atingido mercado, né, e então isso tem ficado muito em voga pelo lado positivo e às vezes até por algum susto na sociedade, mas a gente consegue realizar alguns artefatos e
resolver alguns problemas de maneira interessante com inteligência artificial, coisa que era um pouco difícil, né, há 20 anos atrás, da gente conseguir levar a pesquisa acadêmica para o mercado. Hoje essa transição para o mercado, ou seja, para a sociedade, tem ocorrido fortemente. Então, colocar um pouco dessa trajetória aqui do que eu fiz. Então, essa colocação do que significa ver, porque eu acho que, como eu descrevi um pouco também na questão do memorial, né, o discursivo, visão e inteligência artificial são temas extremamente relacionados, embora, é claro, em algumas partes você trabalhe muito com processamento de imagens, mas a ligação visão com inteligência artificial, ela é sempre muito premente, né, elas são intrínsecas, né, então saber o que e onde olhando, ou seja, inferir histórias, interpretações pela imagem, né, então o que você vai inferir, de repente, não é só um objeto, as informações vêm com relação aos pixels, pode vir de outros tipos de sensores, como é que você infere o 3D a partir disso. Essa colocação aqui é um pouco da relação histórica também que a gente tem, porque a representação pictórica, né, de alguns eventos na vida da humanidade, ela parece ser sempre importante, né, então como é que você pensa um problema e representa visualmente, né, então são marcas aqui de cerca de 10.000 anos atrás, tanto no Piauí quanto aqui em Goiás também, de a presença de ser humano e, de certa forma, mostrando como é que eles gostariam de registrar alguns fenômenos da vida deles naquele momento. Um dos pontos, vamos dizer assim, marcantes no meu estudo da área foi a leitura inicial desse livro aqui do pesquisador David Marr, né. Na época ele já falecido, mas ele deixou esses escritos, né, como livros, então, onde ele colocava que essa ligação de visão, né, era muito importante para o estudo de inteligência artificial. Então, nas definições dele, estudar a visão deve incluir como extrair imagens ou extrair das imagens aspectos úteis desse mundo tridimensional, bem como a natureza dessas representações internas pelas quais capturamos essa informação. Ou seja, a, nas considerações dele, e também eu concordo, elas, essas, a necessidade de se pesquisar a visão como algo multidisciplinar, né? Se você quer entender tanto o aspecto visual humano quanto também algumas possíveis aplicações. Então, esse livro eu guardo comigo até hoje aqui, tem aqui ele do lado. E aí, um pouco mais rápido aqui também, mas mostrando assim em que ponto a gente está, né? Ou seja, desde esse elemento lá relacionado à visão, mas a questão de reconhecimento de objetos, né? Na origem, essa talvez seja a primeira tese de doutorado relacionado à área, se usava muito esse tipo de interpretação, onde simplesmente objetos com faces planas e o uso de retas para poder tentar reconhecer alguma coisa além do mundo. Depois, um marco também na área foi o uso de cilindros generalizados, através de algumas imagens aéreas, tentar reconhecer aqui. Então, a projeção de alguma representação matemática para ser extraída com relação às imagens e aí ser utilizada para se fazer alguma coisa, ou além de reconhecer, movimentar algum elemento ali robótico, né. Um outro marco nessa evolução, já trazendo um pouco já para o aspecto de eficiência computacional, as relações geométricas disso, então a visão passou a ser muito um estudo relacionado à geometria dessas extrações de informação, né, então as relações geométricas no campo bidimensional, e aí árvore de busca, de interpretação. Esse também é um marco, né, tive a felicidade do professor Robert Fisher ser meu orientador de doutorado, então até conto um pouco dessa história no memorial, onde na época que eu fazia o mestrado, eu procurando, né, internet era algo bem incipiente, assim, para a gente descobrir informações, quais seriam os lugares que tinha algo
em pesquisa interessante, e eu me deparei com um pesquisador que tinha escrito um livro relacionado ao tema, um livro que era fruto da tese de doutorado dele. O pesquisador Robert Fish, ele é norte-americano, lá da Caltech, mas ele foi fazer o doutorado dele em Edimburgo e ficou lá como professor. Mantemos contato até hoje, ele é professor lá, ainda não se aposentou, mas já está pensando. Então, a evolução daquele mundo lá, então o 3D passou a ser algo como 2,5D porque através daqueles sensores range, né, capturava-se uma tentativa de formar a estrutura dos objetos pelos lasers, né? Então você construía só um lado, né, metade do objeto, é por isso o 2,5D aqui nas definições deles, né? A ideia era identificar porções do objeto, mas essas porções seriam 3D também, então tem faces curvas aqui e tudo mais, e aí o sistema reconhecer. Em cima disso é que eu trabalhei minha tese de doutorado, onde a proposição era fazer a extração desses possíveis elementos geométricos dos objetos em 3D através de superquádricas, né? E aí todo o processo de segmentação, separação com relação aos elementos da face 2,5D ali do objeto, e aí a aproximação, né, ou seja, a otimização de que seria uma superquádrica em cima daquele nuvem de pontos 3D, e depois a separação para fazer a classificação. Aqui alguns exemplos das imagens que a gente coletou lá. Então, a ideia que não tinha sido resolvida à época era que esses objetos possuíam articulações. Então, além de você pegar, essas são imagens range típicas, e aí você pegar o objeto, o sistema teria que separar quais são os possíveis elementos em 3D aqui, e eles poderiam se mover, né, ter articulações específicas aqui. Então, o reconhecimento envolvia isso também. Então, a gente achou esses elementos aqui como interessantes dos objetos a serem capturados. Aqui a equação da superquádrica para ser aproximada, né? Algo bem lento para os computadores da época, mas coisa que a gente conseguiu otimizar em cima daquela nuvem de pontos. E aí para o sistema classificar possivelmente como seria aquele objeto, se era um ou outro, que a ideia era fazer o reconhecimento, uma classificação em 12 categorias de possíveis objetos que poderiam ser aproximados com essas superquádricas. E aí, eles colocados, né, ou aproximados pelo sistema em cima daquelas imagens range, davam esse tipo de resultado aqui. Esse aqui ficou um pouco melhor, os outros em algumas partes, né, com dificuldade, mas um marco interessante à época, porque eram objetos muito difíceis e não se tinha um projeto ou algum tipo de pesquisa publicada relacionada a isso naquela época, né. Então, desde o retorno do doutorado, só voltando um pouco aqui, a tentativa inicial era construir tanto um sistema de aquisição range, quanto aplicar isso. Acaba sendo interessante no meio industrial. Então, assim, além do sistema ficar muito caro para você identificar esse elemento, construir todo aquele equipamento range, né, a tecnologia evoluiu nos últimos 20 anos para você ter elementos estéreo e elementos de classificação muito mais rápido que isso, embora no ambiente industrial, para identificar problemas com relação às superfícies, esse sistema range e essas classificações acabam sendo ainda relevantes, mas aí a área evoluiu, né, e atualmente a, a ideia é você trabalhar com redes neuronais ou redes neurais convolucionais, onde o aspecto aqui é, a partir das imagens, você ter muitas, né, e aí em torno de milhares, né, e dezenas de milhares ou até centenas de milhares de imagens, para fazer o sistema extrair informações que seriam interessantes através de camadas convolucionais e depois, em aprendizagem de máquinas, principalmente no modelo supervisionado, fazer a extração do que seriam as características principais aqui e fazer o reconhecimento. Isso que está muito em voga hoje, mas ainda na ideia de segmentar objetos, separar objetos, reconhecer objetos e verificar os detalhes com relação a esse tipo de objetos.
e é o que eu tenho feito mais recentemente, né. Então aqui são exemplos, né, de pesquisas que foram recentemente terminadas com alunos meus e algumas que estão em andamento. Então a ideia aqui, por que isso também? Porque um dos aspectos que eu tenho observado, e observei muito a partir do meu, ah, pós-doutorado na Universidade da Flórida, é você trazer um pouco a pesquisa para elementos nacionais, né, ou seja, então a área de agricultura e a área de meio ambiente traz um universo desafiador muito interessante para os aspectos de visão, né, e por os aspectos de inteligência artificial também. Então, por exemplo, aqui é um trabalho que extrai de um artigo lá que eu publiquei com um aluno meu, onde a gente estava tentando, né, classificar insetos, e aí naturalmente insetos que são benéficos ou prejudiciais a determinada lavoura. É um desafio do ponto de vista visual pelo tamanho dos insetos, e aí às vezes o estágio que eles estão, né, alguns estão em larva, alguns estão em adultos, porque esse manejo com relação a isso pode ser melhorado na agricultura se você identificar corretamente, mais precisamente, não precisar ficar, né, jogando muito agrotóxico para poder tentar controlar tudo e prejudicar tudo. Então, o aspecto visual aqui é muito interessante e muito desafiador, porque esses objetos são minúsculos e se camuflam, né, frequentemente. Então, nessa linha, um trabalho, aqui um outro menor ainda, onde você tem moscas brancas, isso em parceria com o pessoal da Embrapa, na identificação dos estágios aqui de moscas brancas, também usando esses modelos. Em todos esses aqui, a gente está usando modelos agora de redes convolucionais. Esse aqui, na identificação e na severidade de um tipo de doença em folhas de soja. Por que isso? Esse em parceria aí a gente desenvolveu e registrou um software para poder fazer a identificação do tipo de doença e a severidade para fazer uma classificação, porque eles podem usar isso para poder selecionar novas variedades, né. Isso feito manualmente é muito complicado, gasta muito tempo, então o software proporciona essa identificação aqui da evolução da ferrugem, no caso, e aí o que seria classificado como necrose, o que seria classificado como clorose, qualquer área que está saudável e assim por diante, isso mensurado ali nas folhas. Aqui, trabalhando com imagens de satélite, Sentinel-2, onde você tem vários tipos de áreas, e a ideia é usar esses mecanismos que são muito robustos para identificação. Essa identificação serve para planejamento de áreas, né. Isso aqui é uma área urbana, mas a gente tem feito em áreas rurais também, onde, por exemplo, nessa primeira linha aqui, são áreas permeáveis, aqui área de piscina, por exemplo, e aqui área de veículos estacionados. Então, a precisão muito boa, inclusive isso aqui é em Brasília, onde o sistema identifica e separa veículo por veículo relacionado aqui em imagem de satélite. Aqui um pouco nessa linha das doenças também relacionadas à agricultura de precisão, mas em folhas de café, onde não só a classificação da imagem em si, mas bem precisamente na segmentação de instâncias, né, onde identifica numa folha de café, por exemplo, onde tem vamos dizer assim, a anomalia e qual é a classificação. Aqui, por exemplo, que é chamado de bicho mineiro, né, mineiro de Miner, né, não do estado de Minas, mas mineiro de Miner aqui, que é a classificação oficial desse tipo de doença ou anomalia aqui na folha, né, e aqui outros também. Então, o sistema vai precisamente tentando identificar onde está ocorrendo a anomalia e o que é. E aqui, em imagens de raio-x, onde a tentativa é fazer uma espécie de segmentação inicial para identificar qual que é a área do pulmão e possivelmente quais são as áreas que estão sofrendo algum tipo de anomalia, mas no modelo não supervisionado. Porque nessas áreas, ou seja, embora o paradigma de aprendizagem de máquina seja muito forte, se você tiver como adquirir dados e treinar o sistema, ele fica muito preciso, mas há vários problemas onde é praticamente muito caro ou praticamente impossível você ter dados demais acerca de um problema. Então, a ideia de você trabalhar com algo não supervisionado
é muito interessante, ou pelo menos semi-supervisionado. Então, essa é uma pesquisa que a gente está fazendo no aspecto não supervisionado desse processo. Então, é a linha, né, ou várias aplicações, mas sempre no sentido ainda de inteligência artificial, redes convolucionais, redes neuronais, identificação e reconhecimento de objetos. Eu creio que fiz uma passagem com relação a todos esses elementos aí. Agradeço novamente a presença de todos aqui e muito obrigado, fico à disposição. Obrigado, professor Díbio, pela apresentação. Então, dando continuidade e naquele roteiro que nós previamente estabelecemos, eu vou passar agora a palavra para os avaliadores, para suas considerações, perguntas, e, pelo menos na matemática, é costume a gente começar para aqueles que estão mais distantes da gente, né? Então, eu penso que o mais distante aqui é o professor Evandro de Barros Costa, da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas. Então, por favor, professor Evandro, as suas considerações. Ok, então, mais uma vez, bom dia a todos. Agradecer aí o convite e a confiança de estar participando desse momento aí tão importante para o UNB, para o professor Díbio, para todos vocês que fazem o UNB. Acho que é a minha primeira participação, se me falha a memória, em alguma banca na UNB. Já estive na Católica de Brasília, mas na UNB acho que é a primeira. Bom, então, dito isso, vamos lá. Eu espero até que a gente tenha mais de uma rodada aí entre nós de a banca. Então, vou fazer minha panorâmica aí primeiro e depois entro em alguns pormenores. Bom, muito bem. Então, assim, eu acho, pelo que eu vi assim da formação dos meus colegas aí na banca, eu consigo trazer um olhar de uma parte aí da trajetória do Díbio, né? Onde a gente teve presente em algumas atividades aí que ele mencionou, particularmente na presença dele dentro do SBIA. Então, lá onde a gente teve mais interação e sobre esse olhar eu posso trazer assim informações importantes, né, com respeito à importância que o Díbio deixou nessa comunidade. Ele já destacou bem aí. Eu até estava para brincar um pouco, pensando que ele não iria mostrar, mas ele já mostrou. Eu estou aqui com justamente uma das coisas interessantes que ele participou, né? Estou aqui com os proceedings do SBIA de 96. Bom, enfim, os momentos que eu quero destacar mais foi de onde é que eu conheço a atuação do Díbio, né? O Díbio destacou bem o mestrado que ele participou, que por acaso estava junto era um time pequeno de alunos, estava estreando um mestrado bem ousado na época, em inteligência artificial, e na turma do Díbio tinha lá 2 colegas meus de graduação. Então, com isso, eu fiz alguma visita a Brasília e conheci a turma toda, e depois, mais à frente, acompanhei Díbio assim, lá no que ele trouxe do doutorado imediatamente. Foi uma das pessoas que começou a marcar bem presença junto à comunidade do SBIA, trazendo uma pesquisa na área de visão computacional, né, nos termos que ele bem colocou aí. Então, assim, a influência dele, né, nessa comunidade foi muito marcante. E é isso, é sobre ela que eu posso falar. Quer dizer, o lado do CIBGRAP eu acompanhei pouco, mas eu tinha colegas que atuavam também nessa área, mas eu não posso falar muito. A Reseurai, na época, era meio separado, depois terminou juntando com o SBIA, e hoje tem o Braces, que agrega boa parte assim, da turma. Enfim. E voltando agora para a parte mais burocrática, né, dessa avaliação, então, o que é que a gente começa a observar, né? É justamente a importância, o impacto de quem está pleiteando aí esse título, como é que a pessoa se portou diante dessas frentes que estão colocadas aí na resolução, né? Então, o Díbio trouxe uma apresentação que deixa bem claro como é que ele atuou bem
Depois ele próprio já fez uma pontuação de como é que ele se vê em cada uma dessas coisas. E aí, assim, não há dúvida, pelo menos para mim, quanto ao mérito dele ser contemplado esse posto aí de professor titular. Então, deixou bem claro aí a presença dele, a importância na atividade de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, ele pontuou muito bem, sem deixar dúvida alguma. Então, tem até uma certa objetividade para a gente fazer esse julgamento. Eu fiquei só com algumas poucas curiosidades, mas é curiosidade, não é dúvida alguma, sobre algumas coisas. Por exemplo, a parte de orientação do doutorado, acho que o Díbio agora que começou a marcar, tem algum motivo, assim, não havia o... Qual foi o contexto aí, Díbio? Com certeza não foi por falta de tema de pesquisa, não foi por falta de competência, absolutamente nada disso. Enfim, o que é que aconteceu assim de você ainda não estar com marcas maiores em termos de orientação de doutorado? Perfeito. Muito obrigado, professor Evandro. Então, eu vejo assim que em determinadas épocas, né, quando eu retornei do doutorado, e até ali, quando a gente conseguiu criar, né, em Goiânia, o mestrado em Engenharia Elétrica de Computação, havia muito poucos cursos com doutorado, né, mesmo nas regiões em computação, né. Então, assim, na região centro-oeste, praticamente não tinha, principalmente ligado à questão de computação, um pouco com aplicações relacionadas à engenharia elétrica. Na UFG não tinha nem mestrado, nem engenharia elétrica e nem computação. Então, o primeiro passo era criar o curso de mestrado. Então, esses primeiros anos da minha volta de pesquisa, mesmo a época que eu fiquei no Sul, né, quando eu fiquei em Curitiba, nenhuma das 3 universidades tinha programa de doutorado. Então, eu participei ativamente de vários deles, né? Tenho colegas lá ainda hoje. E aí, o que? Eles começaram a ter aprovação de curso de doutorado praticamente em 2010, né? Então, e aí, nessa época, em 2010, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a participar muito de gestão acadêmica, no sentido de que, olha, não basta só a gente procurar criar o curso ali, tentar atrair, procurar ficar naquilo ali. Eu pensei que a ajuda na formação de alunos de graduação, a gente ter um certo nucleamento desses projetos de pesquisa aqui também seria interessante. Então, a fase quando esses cursos começaram a abrir, foi quando eu comecei a participar mais de gestão administrativa. Então, me envolvi ali em 2009 com o Reúne, me envolvi com a coordenação de curso de graduação, né? E aí fiquei naquela postura muito assim de, olha, se eu for convidado, eu participo, mas os cursos estavam muito incipientes. E esse tipo de área, eu vejo assim que precisa de você ter um interesse, por isso que eu atuo na UNB, tenho uma felicidade onde você tem os nossos alunos, eu recebo alunos dos cursos de engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia mecatrônica, e além do de ciência da computação. Porque quem se interessa um pouco mais em visão é aluno com esse perfil, né? Porque eles não têm na formação deles coisa de processamento de imagens, em visão, geometria. Então, e aí eu comecei a participar mais quando eu saí da gestão, última chefia minha, e fui fazer um pós-doutorado na Universidade da Flórida. E aí, minha opção foi, olha, eu acho que eu já fiz um pouco de gestão, participei de vários elementos aqui administrativos, chefe do departamento, isso dá muito estresse na gente, né? Ou seja, a gente fica meio que 24/7 ali o tempo todo. E aí, quando eu voltei, sim, eu acredito que em outro momento aqui, né, tenho participado mais ativamente disso. E talvez aí agora aquela história assim, a gente tem que lutar contra uma certa maré nos últimos 8 anos, que é você ter um perfil diferente com relação aos alunos, porque a bolsa de doutorado, por exemplo, de mestrado também, mas estava a cerca de R$ 2.000 e depois 3.000, então você tem uma diminuição de alunos em tempo integral para poder fazer a pesquisa, né? E há muitos alunos em tempo parcial fazendo coisa assim. E aí eu tenho procurado aumentar as parcerias para que a gente construa alguma coisa mais nacional. Então, de repente, talvez assim, ah,
como tem dados relacionados à agricultura de precisão, tem parceria de pesquisa com o pessoal da Embrapa, então, às vezes, fica assim, é muito pesado para alguém de agronomia e talvez muito estranho para alguém de computação fazer esse intermédio aí. Então, assim, eu tenho procurado aumentar, realmente, mas foi uma trajetória. No começo, a gente tinha poucos cursos de doutorado, e aí eu fui trabalhando e até ajudando na construção de alguns cursos de pós-graduação. E aí, quando começou a ter, eu procurei me organizar na questão administrativa, reciclei-me muito, porque apesar de ter mantido os temas, você vê que a área hoje é completamente diferente em termos de técnicas que você pode aplicar. E mesmo os alunos de graduação que a gente tem, eles não querem só ver como funciona, eles querem fazer alguma coisa nesse nível de competitividade, né? Então, agora eu estou, vamos dizer assim, reiniciando o processo de atrair mais alunos e quero, né, como eu coloquei também assim, né, com a ajuda de Deus e ter saúde para poder orientar aí sim muitos projetos relacionados a isso. Então, realmente, eu considero que foram poucos, mas foram as circunstâncias de onde eu atuei, o porquê e tal, né? Nada contra, aliás, ao contrário, eu gostaria de ter mais alunos dedicados a isso. Obrigado pela pergunta, professor Evandro. Ok, uma boa resposta. Realmente eu entendi perfeitamente sua resposta e está bem, bem claro, bem consolidado isso no seu memorial. Tudo isso que você falou tá bem conectado lá no memorial. Dá para inferir com uma certa naturalidade. Foi mais assim, para saber algo mais, mas tá bem claro. Inclusive, assim, um momento que, logo quando você chega do doutorado, assim, está com muito. Eu acho que o professor congelou, é isso? Oi? Sim, ele deve Sim, reiniciar. agora sim, voltou. Okay. Teve uma queda rápida. Então, assim, eu tive que me virar. Eu faço orientação de doutorado em Campina Grande, quer dizer, a 350 quilômetros de aqui. E se não fosse esse programa, realmente eu estava com uma marca zero de orientação de doutorado. Porque aqui eu continuo nessa. Eu passei também 8 anos à frente da administração aqui, tentando até construir prédio, uma série de coisas, criando as condições para, em algum momento, a gente poder dizer, opa, agora eu posso deixar a parte de gestão um pouco de lado e começar a cuidar mais da carreira de pesquisa, esse tipo de coisa. Bom, mas, ok, muito boa a sua resposta. E eu vou deixar só mais uma pergunta para o último momento, mas não se trata mais de avaliação, é mais curiosidade. Assim, é justamente algo que o Dib já começou na finalização dele, que é um pouco de como é que ele está se vendo nesse momento atual. Já foi respondido, eu vou só colocar alguns elementos a mais para pegar mais um pouco do que você já antecipou da resposta, do que é que você está vivendo nesse momento aí, com todo esse background aí que você construiu, que nos tempos atuais eu acho que está mais interessante ainda para se trabalhar. Mas eu volto isso aí na outra rodada e, por agora, eu fecho claramente a minha avaliação, deixando já o meu parecer aí de que o Dibio é muito merecedor desse título aí que ele está buscando de professor titular. Por enquanto é isso, professor Giovanni. Obrigado, professor Evandro. E na sua fala eu senti aquele friozinho da Serra da Borborema, viu? É bom demais. Conheço Campina Grande. Ave Maria. Bem, agora a gente passa a palavra, vamos passar a palavra para o professor Mário Antônio Ribeiro Dantas, da Universidade Federal Juiz de Fora. Por favor, professor Mário. Muito obrigado, professor Giovanni. Queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui hoje, né, na banca do professor Dibio. O professor Evandro foi muito, assim, mal educado, perguntando tudo aquilo. Não deixou muita coisa para a gente. Brincadeira, Evandro. É o seguinte, eu gostei bastante também, achei bastante madura a sua apresentação, que reflete vamos dizer assim, a maturidade da sua carreira, né? E uma coisa que ele falou também bacana ali, né, sobre esses desafios que a gente tem. Eu vou fazer uma crítica construtiva, né, não você, mas de modo geral. Como eu venho da indústria, eu era funcionário da Petrobras, uma coisa que me assustou muito na universidade foi o pessoal achar que existe, né, um todo-poderoso que traz
tudo, e que aquele poderoso faz tudo, vai arrumar recurso, né? O professor Evandro falou, eu trabalhei 8 anos para montar um... Inclusive, eu visitei o prédio que ele falou, bem bacana, viu, Evandro? E aí você tem essa característica tridimensional de entender que é ensino, pesquisa, extensão, que nós não somos só professores, isso é uma coisa que as pessoas não sabem disso. De vez em quando você tem que atacar, assim, cara, eu sou pesquisador. Mas que diabo que é isso que é pesquisador, né? Então, você, na sua apresentação, você mostra que você é um pesquisador, que é envolvido com a divulgação através de participação. Aí eu vou ser um pouco indelicado, né, o pessoal da matemática, que, assim, na ciência da computação é a única área da sociedade, aqui da CAPES, desculpa, que tem a parte dos eventos, e aí, se vocês perceberem no currículo dele, como eu venho da área, tem um perfil muito parecido com o teu, Diego. Venho da engenharia, que eu não tinha computação, aquela coisa. Os eventos, eles costumam ser mais difíceis do que publicar no periódico, né? Então, a gente não procurava os periódicos, eles tinham um deadline muito grande, né? E eu costumo brincar que a área de ciência da computação é fritar um quibezinho, né? Tem que estar frito ali na hora que precisar, não pode esperar, não é uma costela, né? Aquelas costelas do sul que fica 24 horas queimando. Então, a gente consegue perceber, sim, né? Inclusive o que o Evandro falou. Eu conheço o Dib, eu estou brincando, né, Dib, pelos corredores, né? A gente da vida aí, trabalhamos junto no processo de seleção mais recentemente, né? Na UNB, muito maduro, né? E também gostei bastante, Dib, uma coisa que eu gostei de você bastante, razoabilidade. Isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente está pensando numa pessoa que vai ser titular, e com certeza a gente espera que aquilo que você falou, você respondeu as perguntas todas que eu tinha. Vou querer continuar trabalhando, fica igual esses malucos, né, que aposentam e continuam trabalhando, né? E essa razoabilidade de contribuição ainda para o seu ambiente, né, de trabalho aí. Eu achei bastante bacana. Eu acho que você tem que com certeza, assimilar isso. Na minha banca de titular, faz mais de 10 anos, alguém fez essa pergunta, eu achei um pouco assim deselegante, mas hoje eu entendo e posso ser deselegante, né? Você tem que continuar, não dá para aposentar e ir para a praia, né, e colocar os pés para cima, porque você tem, por outro lado, olhando a universidade agora, no bom sentido, né? Não que o outro fosse mal, aquele que fica sentado esperando tudo. Você viu que nós fazemos parte de um escopo de elementos que impulsionam, né? Eu costumo brincar, com todo respeito a vocês, o UNB, ou a FJE, qualquer um que seja, é uma virtualização danada, né? Porque numa empresa o cara chega e manda, sou o chefe, vai assim, né? Na universidade não é nada disso, né? Na verdade, você tem, claro, que cumprir as metas básicas que são ensino, né? E essa parte toda que você nos mostrou, inclusive já tem pós-doc, viajou e tal, e a sua noção de publicações, né? Dos índices e tal, mostram realmente, concordo com o professor Evandro, tudo, Evandro, que você tem realmente o nível já de um professor titular responsável. Essa que é a minha observação, responsável, porque nós que somos titulares, nós temos que ter essa responsabilidade de entender, me desculpe a palavra, que não é bundoleria, na verdade, a gente é que toca, não existe esse, mudou, eu costumo brincar, viu, Giovanni, é que eu sou monarquista sueco, eu sou, na Suécia, o rei lá, a rainha até brasileira, tal, todo mundo trabalha. Essa história de estar de direita, esquerda, e eu, às vezes, acho que as universidades brasileiras se perdem por isso, né? E, recentemente, você falou uma coisa que foi feita na China, uma vez eu falei no congresso, o pessoal quis me pegar, o Ciência Sem Fronteira foi para os professores. Como é que é? Ciência na China foi para os professores, para que eles pudessem entender o mindset daqueles países, vamos chamar assim, que tinham um mindset melhorado, onde que existe a captação de recurso, que não é feio o dinheiro, desde que não seja sujo, com certeza. Né? Então, você mostra isso, na sua apresentação, assim, muito claramente, né? Essa de buscar e tudo mais. Então, um grande amigo meu na Austrália, e ele fala, Mário, é impressionante, eu ia nas universidades chinesas, onde que seria Campina Grande, brincar com os alunos dele muito da China, né? E ele falou, tinha aqueles ladas da vida. Aí depois começou a aparecer Alfa Romeo. Hoje, Bugatti, Maserati é comum, né? Mas aí, o que está se falando aqui? Não está se falando de dinheiro, está se falando do desenvolvimento, que é o que você propôs, que você falou sobre o agro, que você mostrou ali, e a gente utilizar essa porção de pesquisa que a gente tem, e desculpa falar, não você, mas assim, desculpa, às vezes meio tocado como se fosse brincadeira de criança,
e não é, são coisas sérias que você está falando aqui, que podem sim, com certeza, fazer o diferencial. Né? Então, do meu ponto de vista, eu realmente não tenho nada para te perguntar, só tenho que parabenizar pelo seu esforço, pelo seu trabalho. A gente sabe que não é molinho, né? Chegar onde você chegou. E, como amigo, né, sugerir que você realmente continue nessa batida aí, parcerias, né? E com certeza vai ser muito, muito interessante, não só para você, com certeza, mas para a Universidade de Brasília também. Tá bom? Queria te parabenizar pelo seu esforço. E se você quiser me comentar alguma coisa que você acha que ainda pode fazer, estou brincando, hein? Como titular e tudo mais, por favor. Né? Não, professor Mário, muitíssimo obrigado pelas suas palavras aí e tal. E eu sinto assim, e nesse ponto a gente compartilha alguns pensamentos, porque realmente eu acho que a pesquisa aplicada e bem aplicada é um desafio enorme para você fazer, tanto quanto tem uma evolução acadêmica, ou seja, publicar ali em tal periódico, em tal evento, mas também trazer um pouco do que é possível fazer para, de repente, alguém surgir com uma empresa ou alguma coisa assim, né? Ou seja, essas pessoas, né? Então, por isso essa minha visão também, isso foi fortemente colocado ali também desde o pós-doutorado, o pessoal da Florida vê isso, é como se eles trabalham, olha, tem 10 alunos aqui, mas todos eles estão financiados por empresas porque eles querem levar essa pesquisa para saber até que ponto a gente pode aplicar isso. E aí eu me sinto, vamos dizer assim, pensando nos próximos anos, mas assim, energizado por isso, porque eu comecei a ter um contato com essa questão ambiental e essa questão da agricultura de precisão, e tem tido um retorno muito interessante com relação aos resultados de aplicação, e eles vendo, olha, precisamos isso mesmo, tem gente que fala, precisamos colocar isso que você fez aqui em cima de uma máquina, botar no drone e ver se funciona, vou levar lá para a minha plantação. Então, é muito interessante, porque eu acho que é uma contribuição que a gente pode fazer, né, uma espécie de pesquisa aplicada, levando à extensão mesmo, e aí a gente se desafia, né? Então, eu me sinto energizado a ficar muito tempo nisso, que parece que é aquela história, poxa, agora que eu aprendi um punhado de coisas, eu quero continuar e ver se eu continuo aprendendo. Eu acredito que isso aí é um bichinho que eu tenho, né? Estou tentando manter saúde para que isso seja longevo, tá bom? Muito obrigado pelas suas colocações. Só para fechar, para te dar um toque, olha só, comemorei 15 anos ali em Santa Catarina, aprendi muito com o pessoal do Sul, teve 2 empresas que foram vendidas recentemente, que começaram como startups, depois não eram mais startups, eram empresas grandes, foram vendidas por 1 bilhão e 800 milhões. Né? Claro que existe trabalho da empresa, não está se falando que não existe, mas o que tinha de inteligência diferencial, né, competitiva nas 2 empresas é que eles tinham essa parceria, os donos eram doutores, sabiam para que seria um doutorado, e os 2 tinham ligações assim, muito fortes com a universidade no sentido de trabalhar com as pesquisas, por exemplo, que você comentou na sua apresentação. Se você for me perguntar, estou brincando, viu, professor, se tivesse candidato A, candidato B, eu ia falar para os 2, vocês são 2 bobalhões, vocês têm que parar com isso e falar o seguinte, olha, vamos pegar o que se produz aqui, né, que você está falando, aí vem Itaipu, vem Petrobras, Embraer e tudo mais, independente de regime militar, de não sei o quê, aquelas coisas todas. Então, assim, eu acredito que para o futuro, você que inclusive falou, vou continuar, é bom a gente trabalhar nisso, né? Porque eu acho que é o diferencial que eu estou brincando, mas é verdade, que você pode fazer para você, para a UNB, para o país, cara, a gente ter, né, esse tipo de amadurecimento. Uma coisa que na defesa a gente faz, você transfere para a gente um pouco da emoção, do seu morar sozinho, muito legal. E nós, como mais velhos, nós temos que transferir para você a emoção do futuro, né? Que é trazer essa responsabilidade nossa. E tem um amigo meu na França que fala uma coisa muito engraçada. A gente tem que manter essa mania de cachorro vira-lata. A gente não é cachorro vira-lata, né? Nós temos bastante competência e o seu trabalho mostrou isso, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu passo a palavra ao presidente da banca. Muito obrigado. Agora sim, obrigado, professor Mário Dantas, por suas considerações. E nós vamos passar agora para o professor Cedric Luiz de Carvalho, da Universidade Federal de Goiás. Por favor, professor Cedric. Bom dia mais uma vez, né? Queria inicialmente agradecer o convite do DIB, da UNB,
prazer revê-lo, Dib, faz um tempo, né, que a gente não se encontra. Prazer, Cedric. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizá-lo, né, porque, a meu ver, você desenvolveu uma carreira brilhante aí ao longo desse tempo. Nós somos mais ou menos da mesma geração. Formei na graduação em engenharia também em 87. Então, eu me identifico muito assim, com a sua trajetória, né? Mas é uma carreira brilhante e eu considero diferenciado, porque já participei de algumas avaliações, é difícil você ver alguém atuando nessas 4 áreas, né? Ensino, graduação, né? Pós-graduação, pesquisa, extensão e da parte de administração. Normalmente a pessoa vai muito mais para um lado e deixa os outros em segundo plano, né? Parece que você conseguiu equilibrar aí ao longo da sua trajetória atuação muito bem distribuída em todas essas áreas. Então, assim, é surpreendente, vamos dizer assim, né? Porque não é muito comum, né? As pessoas normalmente têm a sua preferência e vai para aquele lado, né? Eu não vou perguntar nada especificamente assim, sobre o seu trabalho, como eu disse, na minha visão, é um trabalho brilhante, né? Desenvolveu uma carreira aí fantástica, né? Eu queria te perguntar mais em relação à sua experiência, né? A se tornar professor titular, você passa uma referência, né? Ali o mais importante, vamos dizer assim, entre aspas. Porque hoje, né, a gente enfrenta esse problema, não só em Goiânia, mas que no Brasil, talvez no mundo, né? Parece que a gente está vivendo um paradoxo. A gente tem uma grande quantidade de vagas para a área de tecnologia da informação, né, nos mais diversos cursos, e a gente tem uma dificuldade muito grande com os alunos, né? A taxa de retenção muito alta, né? O pessoal começa, já desiste, o aluno quer fazer computação, mas não quer programar, coisas do tipo. Então, o que a gente observa é que a gente tem alunos diferentes hoje, né, do que nós éramos, né? E aqueles que vieram depois da gente também, né, tinham um comportamento diferente, né? A minha pergunta é mais no sentido de como que você vê isso, né? Será que a universidade precisa se reinventar para que a gente consiga formar profissionais, né? Eu estou perguntando porque você colocou aí uma preocupação com relação à formação dos alunos, né? Como é que é a sua visão? O que você acha? Será que a universidade precisa de alguma modificação? Você tem uma sugestão de como isso deveria ser feito para que a gente consiga formar profissionais mais aptos aí para melhorar a nossa sociedade? Muito obrigado, professor Cedric, pelas suas considerações e pela pergunta também. Veja, da nossa trajetória desses últimos anos de experiência, vivendo no mundo acadêmico, eu acho que a gente tem que ficar antenado à questão da sociedade como um todo, né? Ou seja, tanto os nossos alunos quanto as empresas e a sociedade agora, elas estão exigindo mais do que a gente passe conhecimento para elas. Eu tenho visto nos alunos uma necessidade muito onde eles precisam se engajar com a universidade e talvez a gente ter espaços onde eles possam gerar seus próprios protótipos ou alguma coisa assim, trazê-los para que eles brinquem com a tentativa de conhecimento, talvez aplicado, mais para dentro da universidade. É claro que eu vejo isso do ponto de vista das nossas áreas, computação, engenharia elétrica, né? Porque, pelo menos uma coisa que eu tenho notado é que os alunos querem muito ver como está fazendo as coisas, realizar aquilo ali, e às vezes só na explicação teórica dos métodos eles ficam desmotivados. Então, eu acredito que eles vêm com, vamos dizer assim, um pote, né, pedindo alguma coisa, e talvez a gente tenha que se reconsiderar para saber como mostrar mais isso a eles. Então, talvez, assim, um curso longo, com muita teoria e tudo mais, não agrada muito, talvez, a teoria ficar integrada a alguma coisa aplicada. Eu vejo isso no perfil dos alunos de engenharia, claro, e nos alunos de computação. Quando você traz um problema mais contextualizado, alguma possibilidade assim, eles se dedicam além do normal.
mas aquela coisa do assistir aula, vamos estudar em cima de um livro, parece que é meio afastá-los, né? Eu vejo que a gente precisa tentar ouvi-los, porque a universidade precisa entender a sociedade e levar alguma coisa mais para eles. Então, é a maneira como eu vejo. Eu tenho sempre tentado observar isso na oferta de disciplinas com alunos. Então, assim, quando você oferece alguma coisa em IA que tem a possibilidade dele fazer projetos, nossa, eles chegam, olha, estou querendo fazer isso, isso e isso. Mas, às vezes, na matrícula de uma disciplina que é obrigatória, eles se cansam de fazer aquilo ali. Então, pelo menos do meu ponto de vista e a minha experiência, a gente conseguir deixar com que os alunos fiquem mais tempo na universidade, fazendo coisas livres para eles, seja como prototipagem, mais aplicação, eles vão se sentir melhores, né? Porque hoje em dia a universidade ficou grande e para a gente o aluno se desloca de áreas longe, né? Ou seja, nossas cidades aqui tem aluno que mora 2 horas daqui, então ele vem assistir aula, voltar, aquilo desanima a vida dele. Agora, se ele vem assistir aula e fica ali, na minha época, na nossa época, a gente vivia na biblioteca, em alguns laboratórios e ficava bem aqui. Hoje eles demandam muito que a gente faça coisa que eles veem na vida real, porque eles assistem isso, né? Se a gente falar de alguma coisa para eles aqui, logo aparece alguém, ó, eu li que o pessoal na França está fazendo isso, o pessoal nos Estados Unidos está fazendo isso, então ele quer saber daquilo também. Ele não quer saber só do método, ele sabe, ó, eu quero fazer daquele jeito. Então, eu acho que na nossa área, se a gente conseguir aprimorar com que o aluno fique mais tempo fazendo coisas meio que aplicadas, seja para ele, ou seja, né, pequenos projetos, ele pode se sentir mais engajado, realmente, para que diminua a retenção e tal, né, diminua o aspecto de reprovação e a dedicação deles ao curso. Mas, é claro, tem que ter um debate com mais gente, esse é só o meu lado da experiência aqui. Só complementando aí, né? Na nossa época, por exemplo, você acabou de falar, né? Era biblioteca. Né? Hoje tem toda a internet aí, dezenas de vídeos, né? Diversas universidades e pessoas mesmo competentes que conseguem produzir material muito interessante. Né? Então, os alunos hoje já não frequentam biblioteca. Né? E nós continuamos ministrando aulas, né, pelo menos a maioria, né, como se nós fôssemos o detentor do conhecimento e os alunos fossem receber. Só que eles já estão bem na frente, você acabou de dizer aí. E são vários, né? Então, o professor e vários alunos aí vasculhando o universo aí, né, com toda a sua disposição, né, sua juventude, disponibilidade de tempo, às vezes, né? A gente acaba ficando para trás. Então, isso é um desafio muito grande para nós, principalmente quem já está há um certo tempo como nós na carreira, né? É um desafio a gente ser professor numa época como essa, né? A época do ChatGPT, por exemplo. Bem, então, eu não tenho perguntas em relação à sua trajetória, né? Parabenizá-lo mais uma vez, eu acho, como eu disse, uma trajetória brilhante. Eu espero que você continue aí, né? Desempenhando as atividades, né, brilhantemente como você tem feito, possa colaborar mais mais tempo, né, com a universidade e com o país, né, formando essas pessoas cada vez mais competentes, né, especialmente nessa área nossa de inteligência artificial, que está sendo uma área que está na crista da onda, como se diz, né? De repente todo mundo virou profissional da área de inteligência artificial nos últimos anos. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Cedric. Obrigado, professor Cedric. E agora eu vou falar um pouquinho, mas antes de falar diretamente ao professor Díbio, eu quero agradecer mais uma vez aí, né, atendimento ao convite da UNB, ao professor Evandro, ao professor Cedric, ao professor Mário Dantas, e dizer que eu trabalhei 20 anos na Universidade Federal do Pará, e houve uma época lá que foi formada uma comissão para construir um instrumento, né, que pudesse valorizar o professor com redução de carga horária, né, e a pegada lá, o que se valorizava lá era publicações. E
e era uma resolução que nós estávamos tentando construir, que atendia não só a matemática, mas a física e a ciência da computação. E, naquela época, eu estranhei, mas o pessoal da computação está querendo colocar aqui para pontuar publicação e análise de evento. E, no primeiro momento, eu não entendi, eu fui conversar com meus colegas lá da computação, me lembro que um deles era o professor Eloy Favero, e aí me explicaram, né, que aí eu pude entender que na computação a dinâmica era diferente, e eu fiquei contemplado. Na época, aí se colocou na resolução uma valorização né, para essas publicações em análise de evento. Então, estou falando isso só para dizer que eu entendo perfeitamente essa situação, eu entendi há uns 10 anos atrás. Então, eu estou bem esclarecido com relação a isso. Bem, aqui na UNB nós temos a resolução CEP 179, ela é uma resolução de 2017 que contempla a pontuação, né, para a ascensão funcional e inclusive para a promoção a professor titular. E essa resolução ela valoriza evidentemente as publicações, né, publicações na área de cada candidato à promoção a professor titular, valoriza a formação de recursos humanos e valoriza também a gestão, né? A gestão e também as atividades do candidato na sua área de formação. Então, eu olho a resolução e olho o que o professor Díbio apresenta, e eu digo assim, sem medo de errar, que tudo que a resolução pede, o professor Díbio apresenta. A formação de recursos humanos, ele faz em todos os níveis, né? Doutorado, mestrado e graduação. Gestão, ele foi chefe de departamento e coordenador de cursos de graduação e pós-graduação, e ele faz uma coisa a mais que na UNB eu vejo como algo raro, né? Enquanto na UFPA as pessoas disputavam para representar a sua unidade nos conselhos superiores, aqui, meus colegas, na UNB a gente tem que sair com laço para achar alguém que possa ser representante no CEP, na SEG, e eu vejo que o professor Díbio também foi representante na SEG, né, e no CEP, então, desde já lhe parabenizo, porque é muito difícil a gente encontrar um colega, né, com essa disposição, pelo menos atualmente aqui na UNB. E também participou, né, de eventos, tem publicações de artigos, livros, e tem, como eu falei, uma intensa participação de atividades na área de formação do Díbio. Mas, Díbio, eu penso que esse acesso à carreira de titular é o início de uma nova etapa, né? No momento que se tem acesso a essa posição, na minha opinião, o candidato ele é investido de novas responsabilidades, né? E aí, não sei se você pensa assim, aí eu faço essa pergunta: você pensa assim? E se a resposta for sim, o que é que você pretende para os próximos 15 anos? Essa é a minha pergunta. Tá bom, muito obrigado pelas considerações, professor Giovanni, né? Então, como eu falei um pouco também para o professor Evandro, e até no final ali, eu me sinto bem energizado com relação ao ponto de pesquisa, que parece que tudo que eu estudei e trabalhei nos últimos 15 anos, eu consigo aplicá-los agora de uma maneira
muito bem razoável, ou seja, investigando e trazendo alunos para que a gente possa, junto até com alguns problemas nacionais, a gente ter soluções interessantes. Então, isso realmente tem me motivado muito, ver que eu estou numa crescente ali com relação a esse número de publicações e parcerias, então eu tenho me sentido muito bem com relação a isso, não imaginando parar nos próximos 15 anos. Então eu não me vejo, parece que um momento inicial mesmo de uma nova fase, mas uma fase com maturidade e uma fase onde você pode fazer mais em termos quantitativos e qualitativos de pesquisa, né. Me sinto feliz com relação à instituição e ao país, no sentido de que, poxa, alguém, a sociedade, nos permitiu uma carreira que eu acredito ser muito importante, de ser professor, de ser pesquisador. Então essa contribuição eu sinto como necessária, mas eu valorizo muito. É como se assim, ó, não é um trabalho para mim, eu me sinto feliz porque eu me vejo ali alguns anos atrás, fazer, poxa, que bom que teve uma universidade que me acolheu como aluno, e aí eu pude, né, transcender alguns aspectos e fazer parte disso. Então, me sinto envolvido com isso, então eu não vejo por que parar. Eu vejo agora assim que estou começando novamente, né. Então esse é um aspecto. E vejo que essa possibilidade, né, de titular, traz responsabilidade, mas traz também uma representatividade interessante para você justamente, né, se sentir bem em procurar essas coisas, em sentir bem em possibilidade de repente, na escrita de um material como livros, alguma coisa assim. Então, engajar mais nesses aspectos e tentar, né, mostrar um pouco daquela assim, né, olha, tem uma história para contar aí para os outros, mas se não tiver ninguém para ouvir, então agora que parece que, opa, eu tenho uma história para contar, então é necessário que tenha alguns para ouvir essa história aí. Então eu me vejo nos próximos 15 anos trabalhando mais, mas mais feliz e de uma maneira assim, quando você aprende alguns caminhos, né, aprende alguns caminhos do que fazer e tudo mais. Então, me sinto meio mais pertencente a isso, acho que parece que, né, tem um filho pequeno, então de repente isso é aquela história assim, né, aumenta a energia para a vida, né, ou seja, ainda tem um filho, né, de 9 anos de idade, então passar com ele a adolescência e tal. Então, assim, essa energia de procurar mais coisas me deixa muito feliz. E talvez com isso também a possibilidade de você tentar angariar projetos cooperativos maiores, né. Isso traz a universidade permite que a gente, quando chega nesse ponto, pode ser mais um representante também dela. Então isso eu valorizo muito e respeito muito e agradeço muito. Então eu vejo assim, claro que algumas coisas, eu procuraria dosar melhor, ou seja, graças a Deus consegui fazer parte de todo esse trajeto, também administrativo e também, né, de aulas e de pesquisa, mas eu acho que alguns pontos administrativos e alguns pontos de pesquisa podem ser mais relevantes com a minha experiência, né. Então, procurar, seja, não repetir alguns cargos, talvez se a universidade, necessitar da minha experiência em alguns outros tipos de funções, ok, mas eu não penso em repetir uma chefia, uma graduação, que eu entendo que são muito importantes na vida, na formação da pessoa, mas gostaria de pensar em algo além, para poder justamente equilibrar isso aí. É o que eu penso nos próximos 15 ou mais anos, se Deus quiser. Obrigado, professor Díbio. Bem, eu não tenho mais perguntas também, e agora eu pergunto, Silvéria, nós como fazemos? Você nos leva para uma outra sala ou eu pego aqui a sala do Meet? Eu levo os Seria sinetes mais para fácil outra para sala, tá? Professor Evandro quer falar, é isso, né, professor Evandro? Mas não é exatamente pergunta, contar um pouco a conversa aqui, né? Porque eu deixei algumas coisas para a rodada final. Uhum. Eu tenho a primeira, eu estava, se possível, né? Sim, claro. Bom, então vou lá rapidamente.
É, na verdade, curiosidade e ouvir mais da experiência do Díbio, das coisas que com certeza ele tem para contar aí para a gente, que eu acho que enriqueceria mais ainda essa nossa conversa aqui. Então, vou começar por uma mais alinhada com o que o Cedric fez no lado de gestão. Só que agora, Díbio teve um tempo na Comissão Especial de IA, e uma curiosidade assim, como é que você, se estivesse nesse posto nos dias atuais, o que é que você repensaria? Por exemplo, a época lá, eu me lembro, você e outras pessoas que estiveram à frente conseguiram marcas interessantes nessa parte da gestão científica, que foi, por exemplo, dar um caráter internacional ao nosso evento. E aí, na verdade, você falou 96, mas em 95 a gente já estava com essa característica aí de internacionalização, o evento em inglês, publicação na Springer, esse tipo de coisa, foi em 95, 96. E, enfim, a comunidade consolidou isso. E, ao mesmo tempo, uma votação importante foi essa de tentar trazer o aluno para a conferência, né? Para não ficar somente entre nós professores, pesquisadores. Bom, aí a provocação agora beleza, então isso aí foi consolidado e estamos num momento super especial para a área de inteligência artificial. No entanto, a comunidade parece que está agindo do mesmo modo, assim, com as mesmas coisas, não tem parecido que aconteceu nada de diferente. Então, por exemplo, supondo que você, mais alguns colegas, eu, etc., a gente estando numa comissão dessa, como que a gente deveria repensar a atuação de uma comissão, de uma comunidade de IA, nesse momento tão especial que a inteligência artificial está no momento? Nunca esteve tão aquecida, né? Então, estamos num momento disparadamente mais aquecido do que qualquer época aí de 10, 20 anos ou 30 atrás. Uhum. Qual seria, assim, uma sacudida assim, que você poderia pensar assim, provocar a comunidade, caso estivesse num posto desse? Obrigado, professor Evandro. Então, assim, como contribuição, né? Porque às vezes assim, é mais um grão de areia ali colocado isso. Mas o que eu vejo, até pelaquela colocação lá com relação aos alunos, que a publicação internacional, a colocação ali, ela é muito importante, mas ela não pode ser restritiva. Então, ou seja, senão a conferência tende a ficar só para os professores de novo, como valorizar ali só o artigo que passou ali e tudo mais. Eu acredito que para você atrair os alunos que precisam ser atraídos também, não só aqueles que publicaram, a gente tem que trazer essa parte da sociedade para as conferências, para mostrar, olha, o que a empresa X está fazendo em IA, o que ela entende como IA. Porque senão a gente chega na conferência, se você pegar os anais da conferência, fala assim, ok, mas aí os alunos falam, mas ninguém falou aí do ChatGPT, ninguém falou do Midjourney, ninguém falou dessas aplicações, que às vezes não entram como artigos na conferência, porque é uma aplicação, é alguma coisa ali. Só que se a gente quer justamente motivar, não só alunos, porque aquilo que o professor Mário colocou, eu também acredito muito bem assim, quem paga a conta? Quem gostaria de financiar um projeto para ter alunos, para ter recursos no laboratório da universidade, para a gente fazer alguma coisa aplicada que seja, mas que seja bom para a empresa ali? Então, tem que ter essa ponte, a gente não pode se fechar no termo de só ter o artigo, tá bom. Então, acredito que a conferência, ela tinha que ser uma conferência diferente hoje, ela tinha que ter tantos anais publicados lá, mas não fazer assim, a conferência virou uma feira, não. Eu acho que as duas coisas tinham que estar juntas, trazer empresas que falam sobre isso e que gostariam de ter uma demanda ali. E valorizar, de repente, um invited speaker de uma conferência dessa deveria ser um cara de uma empresa lá, falar, olha, eu quero aplicar IA, será que tem alguém aí da comunidade de vocês que me ajuda? Eu veria isso, eu acredito que senão a gente fica perdendo. Fica perdendo, senão a conferência lá, você tem 20 artigos e tem 20 pessoas. Não pode ser assim, ela tem que ter as outras pessoas para verem e tal, até para se sentirem motivados, porque você vai em um evento desse, você vê os alunos brilhando querendo fazer isso, mas eles não estão com aquela assim de querer só ler ali, então eles querem ver aquela questão aplicada. Então, a gente tem duas demandas, essa questão da participação, mas tem a demanda também do que a gente está oferecendo para a sociedade, né? Porque foi aquela questão ali do
professor Cedric falando, tem muita gente desistindo do curso. Mas por quê? Se você vai falar com alguns, ele fala assim, não, eu adorava mexer com isso, eu adoro games, fazer isso, eu sempre falei em tecnologia, só que o curso parece que é algo distante de mim. Então, a gente tem que entender esse lado, a gente não pode se fechar, a gente tem que entender. E um dos pontos, eu acho que a conferência tinha que ter, né, mais esse atrativo de quem poderia estar interessado no que eu estou falando. Quem queria ouvir o seu artigo lá, né? Então, além do que seja um outro pesquisador da área, né? Além do que seja, ou seja, o que a empresa pode usar com aquilo ali. Porque nessa pequena experiência que eu estou tendo com o pessoal, por exemplo, de agro com relação a isso, é isso que eles me perguntam. Eles veem lá uma daquelas imagens ali e falam assim, ótimo, como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos fazer isso aqui, eu gostaria de passar um negócio aqui e tal, quanto fica? É mais ou menos esse o perfil dele, ou seja, ele se sente motivado, né? Então, eu acredito que tem uma necessidade ali que a gente precisa compreender e levar lá. E eu acredito que isso vai ter um retorno enorme, porque é aquela história também, olha, quem paga a conta? Uma empresa dessas pode ajudar a financiar e trazer a coisa para dentro da universidade, né? Não levar a gente para fora, ao contrário, a gente trazer um grande laboratório e trazer elas para cá. Eu acredito que é um momento importante para a IA entender isso. A comunidade IA realmente precisa acordar e talvez levar isso para frente. É aquela história, eu brinco com meus alunos, eu estou dando uma matéria de introdução à IA agora, eu falo assim, todo mundo assiste, né, um podcast ou alguma rádio nacional ou alguma TV fazendo programas de IA. Recentemente, não vou falar o nome aqui para não dar propaganda, mas tem várias redes todas mostrando coisa de IA ali. Só que aí, cadê a universidade? O que está fazendo, né? Eles sentem esse gap, então a gente precisa trazê-los para esse lado aqui também e mostrar para as empresas, ó, não, professor Evandro, professor Cedric, eles podem fazer aquilo lá que você está vendo lá no vídeo, ó. Vamos lá levar eles para isso que vai dar certo. Eu vejo assim, uma maneira de, como você falou aí, dar uma espécie de sacudida, né? Se eu desse uma opinião ali hoje. Legal. Vou pedir mais espaço para mais uma pergunta aí, viu, Giovanni? Fique à Rapidinho. vontade, professor Evandro. Bom, aí é uma curiosidade muito grande, que faz tempo que eu não converso com o Díbio. Quando a gente se encontrava nas conferências, aí nos corredores, a gente trocava essa ideia, então deixa eu fazer essa aí, que eu sei que ele tem alguma coisa muito interessante para dizer. Então, Díbio, você viveu um momento da área de visão computacional, como você falou, um momento logo após seu doutorado, e com um arcabouço de técnicas aí bem diferente do que você tem agora. Então, vivemos um momento aí que o Deep Learning deslanchou, né, para falar em uma das abordagens, ou seja, as redes neurais agora vivem em um outro momento, não que tudo de Deep Learning, redes neurais com Deep Learning, tem um momento especial. E, claro, isso gera um impacto muito grande dentro da área de visão, da área de IA como um todo. E aí minha pergunta é a seguinte, é mais olhar para o futuro, isso aí já é o presente, é o que está agora, é o que está se deparando agora e vendo oportunidades. A maneira como se tratava a visão, se você olhar para o começo da IA, na década de 50, 60, etc., era um negócio muito precário, quer dizer, tinha uma tentativa de abordagem simbólica por algum tempo, era muito sofrido o negócio. Bom, então estamos agora no lado, usando a nomenclatura mais tradicional, onde o conexionismo deslanchou para valer. Você consegue visualizar, assim, em algum momento, um futuro próximo, assim, a linha simbólica com a linha conexionista, para usar termos mais tradicionais? Uma integração disso, você vê alguma possibilidade de integração? Vê algum momento, algumas oportunidades onde essas duas coisas se combinarão agora de uma maneira muito avassaladora, muito interessante? Ah, sim. Tá. Muito obrigado pela pergunta. Eu vejo que realmente o que a gente até chamava antigamente, mas essas coisas mudam um pouquinho, né? Assim, a parte de reconhecimento de padrões, ela evoluiu bastante, então nesse aspecto visão e outros sensores, e aí tudo isso que hoje a gente aplica com Deep Learning, redes neuronais convolucionais, eles praticamente não vão sair. Você tem resultados hoje que apontam isso para ser
mais eficiente do que um ser humano normal. Mas isso é reconhecimento de padrões, ou seja, identificar alguns pontos ali com relação a esses dados. Acontece que, onde é que eu vejo que já é o que pode ser apontado para frente e que tem a necessidade da integração das outras áreas? Não tem muito 3D, ou seja, a geometria do mundo não está incorporada ali, tudo isso está sendo feito via imagens, e aí se recolhe ali e tudo mais. Então, o raciocínio 3D, que é o que às vezes era exagerado, geométrico à época, faltou agora, mas ele precisa ser reintegrado em algum momento. O aspecto não supervisionado, ou seja, mas e daí? Ele nunca viu aquilo, ele não teve todos esses dados. Como é que ele faz para tomar uma decisão sem ter toda aquela informação? Então, aí entra o aspecto de raciocínio e representação para ter um certo equilíbrio do processo, para o sistema ficar mais leve. Então, eu vejo que essa integração é necessária para trazer o raciocínio, que conhecimento está sendo representado, qual a tarefa, qual o processo de decisão, como se fosse uma nova camada, ou mais camadas superiores ali para integrar. Porque o aspecto que está, de certa forma, considerado resolvido é reconhecimento de padrões supervisionado. Se você não tiver dados e não tiver isso tem um custo também, nem todo mundo pode ficar rodando aí GPUs à vontade para poder fazer isso. Então, isso não está resolvido, ele precisa ser trazido de volta. E tem a parte da explicabilidade, né? Se você entrar pela área de saúde, por exemplo, a demanda por explicabilidade é muito forte. Sim, sim. Por que ele fez isso, né? Não basta ele só dizer lá, né, que ele pode estar errado e sem explicabilidade o processo não vale muito. Legal. Beleza. Então é isso, Giovanni. Devolvo aí a palavra e, mais uma vez, parabenizo o Díbio e agradeço a vocês aí pelo convite. Obrigado, professor Evandro. E eu pergunto se o professor Cedric e o professor Mário ainda querem se pronunciar. Fique à vontade. Por mim está tudo bem, viu? Já estou satisfeito. Eu também ia fazer apenas uma observação aí, que ele acabou de fazer, né, sobre a questão da necessidade de explicação, né? O chat GPT está sendo, acho que foi proibido na França, uma das razões, acho que era essa, né? Foi França mesmo, se não me engano, né? Ou Itália, não sei. É porque não adianta você dizer qual que seria a sugestão, etc., se você não explicar por quê. O ser humano tem essa necessidade de justificativa das coisas. Então, acho que esse é um desafio muito grande ainda que o pessoal da área vai ter que enfrentar. Com relação ao Díbio, não tem mais nada a acrescentar, nada a perguntar. Satisfeito. Obrigado. Bem, então, dando continuidade, a banca julgadora se reuniu e aqui a nota e resolveu aprovar o professor Díbio Leandro Borges, né, a carreira de titular com nota 9,65. Então, eu parabenizo o professor Díbio, né, por essa conquista e passo a palavra ao senhor se quiser fazer alguma consideração. Bom, muito obrigado, professor Giovanni. Não, eu só tenho a agradecer a todos os membros da banca, ao Instituto. Esse é um momento de felicidade que vocês devem lembrar de um momento atrás de vocês e eu me sinto, assim, gratificado. E, como eu falei, energizado para, se Deus quiser, a gente continuar mais uns 20 anos aí conversando sobre essas coisas e participando da vida de professor e pesquisador. Então, só tenho a agradecer aí a avaliação, a participação de vocês e me sinto parabenizado assim por ter uma banca assim tão acolhedora pela área, assim, pessoas com extrema experiência que conhecem toda essa trajetória de professor e pesquisador nas universidades brasileiras. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Díbio. Eu abro a palavra para os demais colegas que quiserem se manifestar. Bom, eu vou falar primeiro só reforçando, né, dando os parabéns novamente para o Díbio e dizendo que eu fiquei muito à vontade porque
eu estou avaliando uma pessoa que eu conheço, de conversar diretamente, de trocar ideias e de ter presenciado ações grandiosas feitas pelo candidato. Daqui a pouco não é mais o candidato, já está resolvida essa questão. Eu gosto muito de brincar para dizer que eu não fico muito satisfeito quando eu tenho que ficar por conta somente do que o Lattes está mostrando. Então, no caso do Dívio, eu tive o privilégio de conhecê-lo, de trocar muitas ideias em várias ocasiões, e até depois de um tempo sem a gente se ver, recentemente estivemos aí na Fundação de Amparo à Pesquisa de Pernambuco avaliando projetos, onde pudemos trocar mais algumas ideias, e aí eu fico mais confortável em estar falando, né, e estar avaliando uma pessoa que eu conheço de perto a trajetória. E o Lattes, para mim, é somente o Lattes, ou a documentação que ele apresentou, é somente confirmando aquilo que eu já sabia, já conhecia. Então, brilhantemente, ele fecha aí mais esse ciclo aí da carreira dele. E é isso. Só parabéns, Díbio. Espero que você tenha mais de uns 30 anos aí ou mais, ainda com muito fôlego para contribuir na área. Obrigado. Acho que eu também espero aí que a gente troque muitas ideias no futuro sobre essas consequências aí do que a área está se mostrando. Okay. Eu também gostaria de parabenizar, Diego. Parabéns, o seu percurso até aqui foi bastante interessante. Eu estava até falando em off ali que não vejo nenhum pavão, não vejo uma pessoa com o pé no chão, caminhando, vendo os obstáculos e sabendo como avaliar, como passar os obstáculos. Isso é muito importante, né? E dá, com certeza, igual o Evandro aí, parabéns para você. E um trabalho muito fácil, né, Evandro? Para a gente, e a gente fica muito contente em ter, participar de uma banca de realmente um professor titular, né? Você realmente espelha o que a gente gostaria, né, que todos tivessem essa noção do que é um titular. Cara. Parabéns aí, viu? Obrigado, professor Mário. Lembrar de suas palavras ali, tentar ser responsável, como você colocou ali, isso é uma coisa que vai marcar os próximos passos aí, mas agradeço muito suas palavras. Eu também gostaria de parabenizá-lo, Díbio. Como eu disse, né, minha visão, você fez uma carreira brilhante, né, mas que não terminou, né? Tem muita coisa ainda para contribuir, né? E vindo em Goiás, vem nos visitar aqui no Instituto de Informática, né? Acabamos de criar um curso de bacharelado em inteligência artificial, né, primeiro do país. Então, tendo a oportunidade, já que você é de Goiânia, né, venha nos visitar aqui quando estiver em Goiânia. Ô, professor Cedric, muito obrigado. Sim, eu sou comedor de piqui e pamonha, com felicidade. Então, tenho ainda meus parentes próximos ali em Goiânia, então, com certeza, vou aí para visitá-los e não vai faltar oportunidade, não, conhecer tudo que vocês têm feito aí. Muito obrigado pela sua avaliação e suas palavras aí. Professor Díbio, eu também já parabenizei e gostaria de dizer um pouquinho mais, dizer que esse título, evidentemente, é importante para você, mas também é importante para todos nós que fazemos o IE, né, o Instituto de Exatas da UNB, e é importante também para a UNB como instituição. Então, parabéns novamente, e parabenizando novamente o professor Cedric, o professor Mário, o professor Evandro. A gente se despede. Muito obrigado, Silvéria, por o seu trabalho excelente, como sempre. Karina, que está também aí ajudando. Obrigado mesmo, viu? Então, pessoal, um abraço. Até a próxima. Parabéns às meninas aí do ICE, viu? Da IE. Tchau. Parabéns, Diego. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau, professor. Obrigada a vocês.